Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de hoje celebrar a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Estamos celebrando o dia mais feliz da Virgem Maria. Se nós nos perguntássemos, dentre os momentos importantes da vida de Nossa Senhora, qual foi o dia mais feliz para ela? Foi este dia, o dia da sua assunção ao céu. Por quê? Porque ela alcança aquela realidade pela qual nós pelejamos todos os dias. Nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos hoje celebrando a entrada da Virgem Maria no céu. Hoje, embora hoje seja dia 18 de agosto, o dia preciso desta solenidade é o dia 15 de agosto, só que como é um dia santo de guarda, é um dia que todos nós católicos somos chamados a participar, a igreja transfere esta solenidade para o domingo mais próximo, para que todos os fiéis possamos, juntamente com a nossa mãe, celebrar essa grande solenidade. Mas é importante que nós saibamos o que estamos celebrando. Imagine se você, saindo hoje da igreja, ou você chegando à igreja, alguém perguntasse assim: hoje é o dia da Assunção de Nossa Senhora? E você respondesse: sim, hoje é o dia de Nossa Senhora da Assunção. E a pessoa perguntasse: mas o que é isso? O que é que você quer dizer quando você fala Nossa Senhora da Assunção? Explica para mim. E eu espero, meus santos, que todos nós católicos saibamos, nem que seja saibamos dar, nem que seja uma explicação rudimentar, simples, bem básica, mas que nós saibamos, porque nós precisamos saber dar razões da nossa fé, explicar o que cremos e por que cremos. Vamos lá. Então, para uma pessoa que lhe fizesse essa pergunta, você iria responder que hoje nós estamos celebrando aquela verdade
dogmática, isto é, aquela verdade que sempre esteve presente na fé da igreja. Hoje estamos celebrando aquela realidade que sempre esteve presente na fé da igreja, mas que no dia 1º de novembro de 1950, o Papa Pio XI proclamou dogmaticamente. Isto é, o que é um dogma? O dogma não é uma criação da igreja. A igreja cria um ensinamento e nos vincula a todos. Não. O dogma é uma proclamação explícita de uma verdade contida na fé da igreja. Então a igreja sempre acreditou, mas naquele determinado momento histórico, foi conveniente uma proclamação dogmática, uma proclamação que explicitasse esta fé, isto é, que a Virgem Maria, depois da sua peregrinação na terra, terminados os dias da sua peregrinação na terra, ela foi elevada aos céus em corpo e alma. Dizendo de uma outra maneira, a Virgem Maria, quando terminou seu tempo aqui na terra, quando ela morreu, o seu corpo não conheceu a corrupção, isto é, o seu corpo foi elevado para junto de Deus, juntamente com a sua alma. Era conveniente que isso acontecesse para mostrar a íntima relação do corpo de Cristo e do corpo de Nossa Senhora, já que o menino Jesus Cristo, foi formado, como toda criança, foi formado a partir das entranhas da Virgem Maria. Toda criança, quando é gerada, ela é gerada a partir da carne da sua mãe. Então, assim como o corpo de Cristo não conheceu a corrupção, da mesma maneira, aprove a Deus conceder à Virgem Maria esta graça. O seu corpo também não conheceu a corrupção, de modo que no céu hoje estão apenas dois corpos humanos: o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e o corpo de Nossa Senhora. Aí vocês perguntam: mas padre, mas Santa Teresinha não está no céu? São José não está no céu? Santa Rita, São Padre Pio não estão no céu? Estão, meus santos, mas estão apenas nas suas almas. A doutrina católica ensina que após a morte acontece imediatamente um juízo, chamado de juízo particular. Ali eu recebo a minha sentença, imediatamente após a morte. Se eu estiver preparado, vou para o céu. Se eu recebi a salvação, mas eu ainda não purguei suficientemente as penas devidas aos pecados cometidos. Eu já me arrependi, eu até me confessei, mas eu não purguei, eu não reorientei os desregramentos causados por aqueles pecados. Então eu necessito de uma purificação para entrar no céu, mas eu estou preparado, eu morri em estado de graça, mas ainda com alguns desregramentos na minha alma. Naquele juízo particular, a sentença a mim dada é o céu, mas com uma primeira, com uma necessária purificação, que é o que nós chamamos de purgatório, já que a Sagrada Escritura diz que nada de impuro entrará no reino dos céus. E embora você possa estar em estado de graça, você compreende que você não está 100% preparado. Pois bem, naquele juízo particular, você é destinado, digamos, ao purgatório para se purificar e entrar na glória do céu, mas o seu destino eterno ali foi anunciado, o céu. Ou uma pessoa que morre em pecado mortal, em inimizade com Deus, ela já é destinada, enviada ao inferno, e ela vai viver esta realidade na sua alma, seja o inferno, seja o céu. Então Santa Teresinha está no céu com a sua alma.
São Pedro está no céu com a sua alma, São José está no céu com a sua alma, São Padre Pio está no céu com a sua alma, mas só receberão os seus corpos no juízo final, quando todos os mortos, aqueles que estiverem, digamos, no céu com as suas almas, receberão os seus corpos. Os que estiverem no inferno receberão os seus corpos, e os que estiverem ainda, digamos, em vida por ocasião da vinda de nosso Senhor, serão transformados e fruirão de Deus nos seus corpos e nas suas almas, ou penarão, sofrerão a pena eterna no inferno, nos seus corpos e nas suas almas. Então, não existe aquela doutrina protestante que fala que os mortos estão no pó da terra, esperando a ressurreição, porque Jesus disse ao chamado bom ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E São Paulo sabia muito bem disso, porque ele dizia: para mim é muito melhor partir para estar com Cristo, morrer para estar com Cristo. Se São Paulo pensasse que morrer era ficar no pó da terra esperando o juízo universal, o juízo final, ele não iria dizer que para mim morrer é partir para estar com Cristo. E se nós pegarmos a fé católica presente nos santos, nós veremos, né, como gostava de dizer Santa Teresinha, morrer é entrar na vida. E Santa Teresa d'Ávila: morro porque não morro? Porque não morro já de uma vez para me encontrar com o amado da minha alma? Pois bem, então a fé católica diz que a única criatura humana que recebeu esta graça foi a Virgem Maria, é o chamado privilégio mariano. Então ela já goza no céu, no seu corpo e na sua alma. E é esta, então, realidade que nós estamos hoje celebrando, que a Virgem Maria está plenamente, já vive plenamente aquilo que os santos que estão nos céus esperam viver nos seus corpos ainda, e aquilo pelo qual nós estamos labutando, trabalhando, pelejando, caminhando neste vale de lágrimas. Pois bem, depois disso, você pode perguntar, e acredito que alguns estejam já com essa pergunta quase que na ponta da língua: mas padre, onde é que está na Bíblia esta afirmação que a Virgem Maria foi assunta, foi elevada aos céus em corpo e alma? Meus santos, essa pergunta, ela é lícita, você pode fazê-la, que em alguns casos você pode encontrar afirmações explícitas a respeito da nossa fé, mas o problema é que às vezes, e não são poucas, é que a pessoa que faz esta pergunta, ela está pressupondo que tudo tem que estar explicitamente presente na Sagrada Escritura. Então ela, sem perceber, ela está aderindo àquele paradigma, àquela afirmação, àquele pressuposto luterano, protestante, da sola Escritura, isto é, somente a Escritura, que tudo tem que estar presente na Escritura. E o católico sabe, e isso é fé católica, não é opinião do Padre Overlan, é fé católica, de que nós não chegamos à compreensão completa de toda a revelação apenas da Escritura, mas da Escritura e da tradição. Nós chegamos ao conhecimento de toda a revelação a partir da palavra de Deus escrita e palavra de Deus transmitida de geração em geração. Palavra de Deus transmitida de geração em geração, que precede até mesmo a própria palavra escrita. Porque imagine, o primeiro evangelho escrito, foi escrito por volta do ano 60, isto é, e foi escrito para uma comunidade em particular, mas todo o orbe católico não tinha acesso àquele primeiro evangelho escrito, ali por volta do ano 60. E como é então que todo o orbe católico vivia a fé?
vivia a fé a partir da palavra de Deus pregada, que os apóstolos pregaram e que transmitiram para os bispos que eles ordenaram e deixaram em cada cidade, que nós hoje chamamos de diocese. E aqueles bispos transmitiram para os outros bispos por eles ordenados. E aquele evangelho oral foi sendo transmitido de geração em geração. Depois, alguém achou por bem fazer uma compilação para responder a algumas dúvidas de algumas pessoas, achou por bem colocar por escrito. Aí escreveu, digamos, o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Mateus, o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de São João, as cartas do Novo Testamento, mas foi uma realidade posterior, uma fé precedeu. Porque se eu digo sola Escritura, somente a Escritura, eu vou dizer então que enquanto a Escritura não existia, não se pregava Jesus Cristo. E isso é totalmente fora de lógica, irracional. Por quê? Porque a própria Bíblia, a própria Sagrada Escritura veio da tradição. Foi a fé oral que depois compilou por escrito a Sagrada Escritura. Foi a tradição que reconheceu os livros sagrados, porque, meus santos, quando a igreja foi determinar o cânon, a lista dos livros sagrados da Escritura, qual era o parâmetro? Porque vocês não pensam que nós tínhamos apenas 27 livros do Novo Testamento, né? Na época, ali no século II, nós tínhamos dezenas de livros que se diziam inspirados. E qual foi o critério para que os bispos, a igreja, dissesse, não, olha, os evangelhos são apenas esses 4. Olha, mas tem este proto-evangelho de Tiago. Não, este aqui não é inspirado. Qual foi o critério? Qual foi o parâmetro? O critério é, os bispos ouviam aquele evangelho, ouviam aquele livro que se dizia inspirado e diziam, este livro sim, está de acordo com a fé que eu recebi do meu bispo, que recebeu do seu bispo, que recebeu dos apóstolos. Sim, este livro é inspirado. Ele pode fazer parte do cânon, da lista dos livros inspirados. Quando ouvia um outro livro, dizia, não, isso aqui não. Isso aqui eu nunca ouvi do meu bispo, que nunca ouviu do seu bispo, que nunca ouviu dos apóstolos. Então existe uma fé oral que precedeu a palavra de Deus escrita, de modo que essa pergunta, onde é que está na Bíblia? Você está pressupondo de que todo o conteúdo está na Bíblia e ela é a regra única da nossa fé, e essas duas afirmações não são verdadeiras. Todo o conteúdo de fé está presente na palavra de Deus escrita e oral, e a palavra de Deus escrita não é a única absoluta regra da nossa fé, mas a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus oral, transmitida, né, interpretada pelo magistério da igreja, pelo magistério que, como sempre, interpretou aquela palavra de Deus. Então, é por isso então que Santo Agostinho vai dizer, e eu não vou negar que quando eu ouvi pela primeira vez essa afirmação de Santo Agostinho, eu até que me espantei. Está lá no Catecismo, no número 119, Santo Agostinho vai dizer assim, que ele só acredita, ele diz assim, eu não acreditaria no Evangelho se a autoridade da igreja não me mandasse. Se a autoridade da igreja dissesse não creia, eu não creria. E eu só creio porque ela me manda crer. Eu ouvi, no primeiro momento eu me espantei, mas é óbvio.
Porque eu só acredito no Evangelho de São Mateus, porque a igreja disse o quê? Acredite, é inspirado. E eu não acredito no proto-evangelho de Tiago, porque a igreja diz o quê? Não acredite, não é inspirado. Eu acredito nas 2 cartas de São Paulo aos Coríntios, porque a igreja disse o quê? Acredite. E eu não acredito na 3ª carta de São Paulo aos Coríntios, sim, que existe. Na dita 3ª carta de São Paulo aos Coríntios, porque a igreja diz o quê? Não acredite. Percebe aqui? Por quê? Porque a igreja, isto é, os bispos de então, ouviram dos seus bispos, que receberam dos apóstolos, que por sua vez receberam de Cristo, e pela inspiração do Espírito Santo, a verdade, a revelação completa. Então, é o critério de segurança. Então, este é o primeiro ponto que faz cair por terra este pseudo critério, esse falso critério de sola escritura, que o católico nunca teve como critério absoluto. O segundo critério que mostra quão necessária é a tradição esta que os protestantes abandonam, por quê? Porque eles sabem que se aderirem à tradição, tornar-se-ão católicos. Por quê? Porque a tradição, ela é explicitamente católica. Nós podemos encontrar, quando nós navegamos pelas redes sociais, encontramos aqueles pastores que se converteram ao catolicismo, a grande maioria diz assim: os padres da igreja me fizeram católicos. Isto é, quando eles começaram a estudar a tradição da igreja, e eles viram que os primeiros bispos, eles já criam no aspecto sacrificial da Santa Missa, na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, acreditavam claramente na sucessão apostólica, no valor do sacramento, na verdade do sacramento da confissão, no preceito dominical e em tantas outras realidades que às vezes não estão tão explícitas, acreditavam nos dogmas marianos, pelo menos naqueles primeiros, na virgindade perpétua e na maternidade divina, que os primeiros bispos ali no século II, século III, já acreditavam nessas realidades tão caras aos católicos. Dos dois, ou você culposamente, de uma maneira pertinaz, você se mantém no erro, ou você cede e se torna católico. Então, para não correr o perigo, o santo perigo de se tornar católico, eles negam totalmente a tradição. Mas é claro, né, o valor e a necessidade da tradição. O primeiro, eu falei aqui, para que nós saibamos a lista dos livros inspirados do Novo e do Antigo Testamento. Eu peguei aqui apenas os 27 livros para simplificar a explicação. O segundo ponto é a interpretação da Sagrada Escritura. Porque pegue a Bíblia e coloque nas mãos de um protestante luterano e ele vai entender de um modo. Pegue esta mesma Bíblia e coloque nas mãos de um protestante calvinista e ele vai entender de um outro modo. Você pega esta mesma Bíblia e coloca nas mãos de um protestante pentecostal e ele vai entender de um outro modo. Aí você pega esta mesma Bíblia e coloca nas mãos de um espírita e ele vai ver reencarnação e comunicação com os mortos. Você pega esta mesma Bíblia e coloca num comunista da teologia da libertação e ele vai ver guerrilha, um manual de guerrilha. Então, tem que ter uma chave interpretativa da palavra de Deus, senão ela fica ao bel prazer de cada leitor. Já que, segundo Lutero, né, é o livre exame das Escrituras. Cada um interpreta por si mesmo e olha no que deu. Então, qual é a chave interpretativa da Sagrada Escritura? É a tradição da igreja. Como foi que a igreja sempre interpretou esta passagem?
Ora, para nós católicos, é óbvio, né? Nós pegamos o capítulo 6 de São João e nós vemos, obviamente, ali a nossa fé na Eucaristia. Mas lembremos-nos, os protestantes luteranos, calvinistas, pentecostais também têm o capítulo 6 de São João, e nem por isso eles creem na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Percebe que, dependendo de quem lê, a interpretação pode ser diferente, será diferente, por quê? Porque a Bíblia não se explica a si mesma. A Bíblia não é um livro de matemática, que 2 mais 2 é igual a 4 para qualquer pessoa, para qualquer cultura. Não, a Bíblia, ela precisa ter uma chave interpretativa. Por quê? Porque, como gostava de dizer, de feliz memória, o Papa Bento XVI, ele dizia que a Bíblia foi escrita por católicos e para católicos, e somente na fé católica ela pode ser retamente compreendida. Você pode dizer, rapaz, mas que afirmação mais arrogante. Não, meu santinho, imagine, os livros kardecistas, eles só podem ser compreendidos na mentalidade kardecista, né? Imagine se eu quiser interpretar os livros kardecistas a partir da fé católica. Não dá, porque foram escritos por um kardecista, por um espírita. Os livros muçulmanos, os livros sagrados dos muçulmanos, eles só podem ser compreendidos a partir da mentalidade muçulmana. Eu não posso querer interpretar fora daquela mentalidade na qual eles foram escritos. Os livros hinduístas, dentro da filosofia hindu, os livros católicos, os livros da Sagrada Escritura, de um modo particular, do Novo Testamento, nós iremos compreender a partir de católicos, porque foram católicos que os escreveram. Lembremos-nos que os primeiros protestantes, né, refiro-me aqui à Reforma Protestante, surgiu no século XVI. Então, 16 séculos depois, veio uma nova maneira de ler a Bíblia segundo eles, mas até então era esta a mentalidade que guiava a igreja. Então a igreja não tem dúvida nenhuma quando lê a respeito, por exemplo, dos irmãos de nosso Senhor, e a igreja vai dizer, olha, nunca houve dúvida entre os católicos que isto se aplica aos parentes próximos de nosso Senhor. Não é que a Virgem Maria teve outros filhos, porque esta expressão, irmãos de nosso Senhor, isso significa, e nós nunca iremos encontrar uma expressão como os filhos de Nossa Senhora, porque ela teve apenas nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, assim, é a maneira de ler a Sagrada Escritura, nós recebemos da tradição. Então, para que vocês vejam que, quando alguém perguntar, olha, mas onde é que está presente na Sagrada Escritura essa sua afirmação? Se você tiver, digamos, condições, explique, mas saiba que, geralmente, quem esta pergunta faz, está pressupondo que tudo tem que estar explicitamente presente na Sagrada Escritura, e esta não é a fé católica. Pois bem, mas voltemos aqui. Nós estamos celebrando então o dia mais feliz de Nossa Senhora. Ela entrou no céu de corpo e alma. Ela teve a morte mais doce de todas as mortes, porque ela nunca teve apego a este mundo. Para ela, mais do que nunca, partir era estar com Cristo, o seu Filho. Se esta afirmação é verdadeira na boca de São Paulo, muito mais o é nos lábios de Nossa Senhora. Eu não morro, eu entro na vida. Se esta frase é verdadeira nos lábios de Santa Teresinha, muito mais no da sua Santíssima Mãe. Então ela entrava na vida, então ela entrava com toda a alegria. Ela não tinha apego a este mundo, ela não tinha remorso dos seus pecados. Nós cremos nisso,
Mas quando nós pensamos na nossa morte, a consciência às vezes pesa. Será que eu estou preparado? Será mesmo que eu estou desapegado dos meus pecados também? Será que eu me purifiquei completamente para partir imediatamente para Deus? Ou será que eu posso me perder? Ou será que eu precisarei, muito provavelmente, da purificação no purgatório, que é uma alegria, porque você sabe que vai entrar no céu, mas é um sofrimento. A purificação no purgatório é sofrida. A Virgem Maria não tinha esse questionamento, porque ela sabia que o poderoso fez em mim maravilhas. Ela sabia que ela estava preparada. Então ela não era apegada a este mundo. Ela não tinha remorso de pecado nenhum, porque ela é a Virgem Imaculada, concebida sem pecado. E ela não tinha dúvidas da existência do céu, porque às vezes passa pela nossa cabeça: e se eu morrer e não existir nada? E se eu morrer e cair no nada? Não existir coisa alguma. Esta tentação que às vezes pode passar pelo nosso coração, pelo nosso intelecto, nunca passou pelo coração e pelo intelecto da Virgem Maria, porque ela sabia que o céu existia. Então ela teve a mais doce e a mais feliz de todas as mortes, tanto que na tradição católica nós usamos até o termo dormício, isto é, a morte para ela foi um sono. Ela dormiu e acordou em Deus. Pois bem, mas aqui nós aplicamos esta realidade à Virgem Maria. Mas vamos agora nos perguntar o que é que essa realidade reverbera em nós. O que significa celebrar a Assunção de Nossa Senhora aos céus? Significa, meus santos, que nós precisamos entrar nesta alegria de Nossa Senhora e desejar o céu. Porque senão, celebrar a alegria de Nossa Senhora, se nós vamos para o inferno, não é alegria nenhuma. Não é alegria para mim, nem é alegria para Nossa Senhora, que é a nossa mãe e que é a nossa salvação. Então nós precisamos desejar o céu. A oração coleta da missa de hoje, ela pede esta graça para nós. Está aqui, nós ouvimos: Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto. Então hoje, mais do que nunca, nós iremos pedir a Nossa Senhora que ela, como mãe, assim como a mãe ensina o seu filho a dar os primeiros passos, assim como a mãe ensina o seu filho as primeiras orações, que ela me ensine, que cada um pode pedir e deve pedir: minha mãe, me ensine a viver atento às coisas do alto. Eu, que sou tão propenso a viver atento às coisas da terra, ao meu emprego, ao meu conforto financeiro, à minha segurança financeira, à minha saúde, aos meus amigos, aos meus afetos, nada de mal, né? Não há nada de mal nisso, mas eu preciso, se eu tenho fé, viver principalmente atento às coisas do alto, às coisas do céu, senão eu posso perdê-las. E aí, meus santos, não será alegria nenhuma, nem para nós, nem para Nossa Senhora, nós celebrarmos a sua solenidade. Por quê? Porque nós precisamos, como diz aquele hino: no céu, com minha mãe estarei. Nós precisamos pedir a Nossa Senhora esta graça, e que ela ensine cada um de nós a, movido por fé, por esta graça sobrenatural, a colocarmos a nossa esperança, a vivermos atentos às coisas que verdadeiramente importam, a que nós batalhemos, pelejemos, labutemos por aquelas realidades que não passam. Não foi isso que Jesus disse a nós lá em João, capítulo 6, versículo 27? Batalhai, labutai pelo alimento que não perece, pelo alimento que não passa, e é Jesus. Pais,
rezem, sim, é justo, é lícito que os pais rezem pelos seus filhos e preparem os seus filhos para que eles tenham um bom emprego, para que eles se realizem neste mundo, mas principalmente, papai e mamãe, rezem para que os seus filhos não se esqueçam do que verdadeiramente importa. Rezem, ensinem e eduquem os seus filhos para as coisas do céu, porque senão você enfatiza tanto as coisas da terra, mesmo que lícitas, que você indiretamente, talvez sem nem perceber, você fomenta a idolatria no coração do seu filho, no coração da sua filha. Por quê? Porque ele começa a valorizar por demais as coisas passageiras. Então, ensinar o valor das coisas do alto. São Paulo, lá na carta aos Colossenses, antes disso, na oração sobre as oferendas, a mesma realidade. Suba até vós, ó Deus, o nosso sacrifício, e pela intercessão da Virgem Maria, elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. Desejar o céu. Como diz São Paulo lá na carta aos Colossenses, afeiçoai-vos às coisas do alto, não às coisas de baixo. Então, pedir a Nossa Senhora hoje, que é o seu dia tão feliz, pedir que ela acenda em nós esta sabedoria. Nós rezamos, estamos rezando durante a quaresma de São Miguel, e nós todos os dias pedimos esta graça, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Todos os dias estamos pedindo esta graça. Então, pedir a Deus, porque sabemos que só Ele pode nos dar essa sabedoria. Porque imagine, se eu dissesse aqui a alguém: olhe, eu vou conceder a você uma graça maravilhosa. Eu vou alcançar de alguém, que eu não posso dar isso a ninguém, eu não tenho, mas eu vou conseguir alguém que vai lhe dar uma grande quantia de dinheiro. Você poderá comprar uma bela casa, você poderá colocar os seus filhos em ótimas escolas, você poderá ter uma alimentação muito boa, você poderá fazer viagens e conhecer os lugares santos, os lugares mais bonitos da terra. Eu tenho certeza, meus santos, que uns mais, outros menos, mas muitos aqui se alegrariam. Nossa, quando é que eu vou receber esta graça? Nossa, eu terei uma casa bonita. Nossa, eu poderei pagar todas as minhas contas. Eu não vou mais ficar esquentando o meu juízo se eu terei condições de pagar todas as minhas dívidas a cada mês. Nossa, além disso, eu vou lhe conseguir um remédio que vai garantir a você uma saúde perfeita. Sabe aquele câncer que você tem, ou que algumas pessoas na sua família já tiveram? Você nunca vai ter. Sabe aquele problema de você ficar regulando o tipo de comida que você pode ou não pode comer, porque se você comer demais prejudica a sua saúde, ou você vai engordar? Você nunca vai engordar, vai ficar sempre em forma, saúde perfeita. Nossa, mas que remédio é esse? Me dá, meu coração está até ansioso, eu não vejo a hora de conseguir essa graça, de receber esse remédio, essa vitamina. Pois bem, meus santos, enquanto nós somos capazes de nos alegrar e de sentir uma certa ansiedade para experimentar essas coisas boas da terra, nós não temos esta mesma santa ansiedade para desejar as coisas do céu. Quem aqui já se pegou desejando partir logo deste mundo para estar com Cristo? Isto é, morrer, não movido por uma depressão, uma doença, não, movido pelo desejo de estar com Deus, porque eu creio que morrer é partir para estar com Cristo. Então eu quero estar com Nossa Senhora, eu quero ver os santos, conhecê-los ali pessoalmente, eu quero ter a alegria do céu o quanto antes. Que vontade, Senhor, de partir o quanto antes para estar no céu. Não, meus santos, nós vivemos pensando nas coisas da terra. Então hoje, de você na fé dizer: meu Deus,
Eu creio que isso é o melhor, mas eu não desejo isso. Me ajuda, Senhor. Minha mãe, me ensina a desejar as coisas do céu. Imagine, nós vamos daqui a pouco receber a Eucaristia. E quem aqui está com o coração pegando fogo de vontade de receber Jesus? Ah, é verdade, eu vou receber a Eucaristia, né? Nada de uma santa ânsia, de uma santa ansiedade, de um santo desejo. Por quê? Porque nós vivemos preocupados com as coisas do alto. Desculpe, com as coisas da terra, com as coisas passageiras. Mas o nosso coração é nécio. Isto é, ele é ignorante. Ele tende à incredulidade. Então nós precisamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a graça de desejar e desejar ardentemente as coisas do céu, e aí consequentemente você vai lutar contra os seus pecados, e aí sim, nós iremos celebrar com toda alegria hoje, porque nós estamos nos preparando para estar eternamente com Deus e com a nossa mãe. Aí sim, nós daremos alegria à Nossa Senhora, porque será verdadeiramente uma alegria nós experimentarmos esta realidade da Virgem Maria que sobe aos céus, se nós também estamos nos preparando para caminhar para o céu. Peçamos, meus santos, peçamos a Nossa Senhora esta graça. Você pode já agora, no silêncio desta celebração, pedir a Deus a graça de um coração que crê, de um coração que de verdade espera as coisas do céu, aquelas realidades que não passam, que você se prepare para as coisas do alto, porque é assim, e somente assim, nós iremos celebrar de verdade a Assunção de Nossa Senhora, porque, termino, de que adianta celebrar a alegria de Nossa Senhora, que sobe aos céus, se você está caminhando para o inferno? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.